Graça e fé, meu querido discípulo, vamos para mais um discipulado. E hoje nós vamos falar de um herói da fé, Abraão. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Graça e fé, meu querido discípulo, que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça, que a mão do Senhor esteja sobre tua vida, hoje e sempre. Estamos com mais um discipulado e hoje vamos falar do pai da fé, Abraão. O texto em questão ainda estamos estudando em Hebreus, capítulo de número 11, e agora o versículo de número 8, que diz: pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu, sem saber para onde ia. Abraão é um dos personagens que a Bíblia mostra que nós podemos extrair muitas lições dele. Abraão, ele era um homem muito abastado, junto com a sua família, o seu pai. Ele morava na cidade Ur dos Caldeus, e é uma cidade que há pouco tempo ela foi descoberta através da arqueologia, que era uma cidade muito bem estruturada, e era ali que Abraão morava. Abraão recebe esse chamado de Deus e ele recebe uma promessa, e Abraão agora larga tudo. Em Gênesis, capítulo 12, fala que Deus, ele falando com Abraão, disse: olha, Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para a terra que eu vou te mostrar. Então essa atitude de Abraão leva ele a ser chamado o pai da fé, porque alguém sai de uma estrutura já estabelecida e vai para um lugar que ele não sabia para onde, apenas obedeceu à voz de Deus. Aí a história conta muitas coisas, com ele, com a sua esposa Sara, com seus filhos Isaac e Jacó, e enfim, Deus usa este homem para transmitir uma promessa que atingiu uma nação e depois nos atingiu a nação de Israel, depois atingiu a todos aqueles que creem em Cristo Jesus. Então este homem é magnífico, a sua história é linda, e nós podemos extrair muitas lições. Uma delas é justamente a obediência à voz de Deus. O discípulo, ele tem que aprender a obedecer à voz do Senhor. Deus ele nos deixou todos os seus princípios, a sua vontade para mim, para que eu possa seguir por ela, a qual está nas Escrituras Sagradas. Então, o discípulo, que ele quer ser obediente a Deus, ele observa as Escrituras Sagradas. Então, aqui está o primeiro ato de obediência. Ainda na obediência, o discípulo, ele aprende a seguir a direção de seus líderes. Abraão, ele seguiu uma direção de Deus na visão do Antigo Testamento. Na visão do Novo Testamento, Jesus, ele instituiu líderes espirituais, e nisto nós temos a responsabilidade de transmitir estas verdades. Abre-se um parêntese aqui, onde existem líderes que não transmitem a verdade. Existem líderes que quebram todos os princípios. Então, diante disso, fica de olho, meu querido discípulo. Anda por aquele que te ensina a verdade. Não é fácil, mas você vai conseguir. Então, obediência aos líderes.
os líderes espirituais que mantêm as verdades das Escrituras. E uma terceira coisa que eu aprendo aqui com Abraão é que ele sabia obedecer a Deus em seu direcionamento. Obedecer a Deus não é fácil. Obedecer a Deus seguindo a liderança espiritual não é fácil, porque eu sou ser humano e eu quero ir para onde eu quero ir. Abraão, em dado momento, ele tomou uma atitude que realmente Deus não mandou ele tomar, mas isso ele aprendeu. Então ele, a partir dali, ele compreendeu que todo caminho que Deus realmente mandasse ele ir, ele iria sem restrições. Então o discípulo, ele tem essa dificuldade de obedecer porque ele sente desejos, porque ele sente vontades e ele vai querer ir para onde o seu coração mandar. Mas aí o nosso coração, ele é enganoso, né? Ele é corrupto, e a Bíblia diz: quem o conhecerá, né? O Senhor é quem conhece o nosso coração. Então nunca siga o seu coração, nunca vá para onde ele quer te levar. Você tem que seguir os princípios, ainda que teu coração sinta uma coisa, os princípios te levam a outra, é melhor seguir os princípios. Então, meu querido discípulo, nós temos essas lições de Abraão, onde ele obedeceu a Deus, ao seu chamado, onde nós extraímos essa lição para o discípulo